Olá, colegas estudantes, estamos iniciando a nossa segunda aula aqui do curso de Qualidade de Vida e Trabalho, esse componente de segurança do trabalho, né? Meu nome é Ricardo Machado e nessa aula a gente vai estar tratando de prevenção de doenças relacionadas ao trabalho. Então, o que é uma doença relacionada ao trabalho, né? É aquele agravo à saúde que se origina das minhas condições de trabalho, do meu ambiente de trabalho, do modo, do processo que é realizado o trabalho, né? Essa doença também ela vai incapacitar temporariamente, né? Ou de forma permanente aqui o trabalhador. Tá? Pode também reduzir a capacidade de trabalho do trabalhador e não simplesmente incapacitar ele totalmente, né? Para o trabalho. Então aqui algumas, né? A perda auditiva induzida pelo ruído ocupacional. Então eu tenho aqui um problema auditivo, né? Em função do ruído no ambiente de trabalho. O distúrbio osteoarticular relacionado ao trabalho, tem várias doenças aqui desse distúrbio, por exemplo, a tenossinovite, bursite e vários outros aí, lesões, né? Antigamente a gente chamava de LER, lesão de esforço repetitivo. Quando é relacionada ao trabalho, nem toda lesão de esforço repetitivo é relacionada ao trabalho, né? A gente chama aí de DORT. Temos também a silicose, que é a doença provocada aqui pelo agente químico aqui da sílica. Na verdade é o quartzo, né, que é a sílica livre cristalizada. Vejam que essas cores elas têm a ver com o risco, né? Então o verde é para o risco físico, que a gente vai estar estudando, né? O amarelo aqui para o risco ergonômico e o vermelho para o risco químico. Burnout, síndrome de Burnout, ou burnout, né? Que é essa síndrome, chamada também de síndrome do esgotamento, tá aqui amarelinho porque é um risco também ergonômico, originado de risco ergonômico. Tá? Então são situações de esgotamento mental mesmo, fruto do ambiente de trabalho, da carga mental, carga psíquica do trabalho. É suscetível aos professores, o burnout também é suscetível a professores, a profissionais da saúde, pessoas que lidam com atendimento ao público, né? Com pressão emocional, né? E outro problema, outra doença é o calo vocal. Então, no uso da voz, eu posso ao longo dos anos aí desenvolver um calo vocal e ter uma disfonia. Isso é um problema sério para o professor que vive da sua voz, né? Então a gente tem que regular, fazer o aquecimento vocal, a gente tem que beber água durante a aula, né? Também pode ser uma doença relacionada ao trabalho. Aqui atrás de mim, deixa eu desligar minha câmera. A embolia, que a gente vai tratar, a doença do mergulhador, está verde aqui porque é um risco físico relacionado à pressão ambiente. A catarata, também verde, porque é um risco físico relacionado aqui às radiações, a radiação ultravioleta, né? Da soldagem ou do próprio sol. Dedos brancos, white finger, né, é a doença da vibração, de um martelete pneumático, né? Então a pessoa acaba tendo problema de circulação sanguínea, white finger. Né? A asbestose também é um risco químico, aqui vermelhinho, relacionado ao amianto, uma substância que já foi proibida a produção aqui no Brasil, mas o Brasil produziu muitos artefatos aí de amianto, telhas, né, caixa d'água. Também o saturnismo, relacionado à intoxicação por chumbo. O saturnismo ele complica aqui o fígado do trabalhador. A hepatite também, diretamente no fígado, né? Mas essa hepatite aqui está marrom porque é relacionada a um risco biológico. Né? Então tem aqui um vírus, né, da hepatite, principalmente a hepatite B, que pode ser ocupacional, né? A gente pode também contrair ela de maneira não ocupacional, inclusive é sexualmente transmissível, né? Mas no ambiente de trabalho, por exemplo, o dentista, né, ali o enfermeiro, o médico, se contamina com um instrumento contaminado no paciente, né, uma seringa, uma agulha. Né? Sim, a leucemia. Essa leucemia pode estar relacionada também a fatores físicos, né, como, por exemplo, a radiação ionizante. Então, algumas radiações ionizantes podem, ao longo dos anos, né, nos levar à exposição. Então, qual é a diferença de doença e acidente de trabalho? Basicamente, o acidente tem um dia de ocorrência, né? Data e hora. E a doença tem uma data de diagnóstico. Pronto, no ano de 1700, esse amigo aqui, um médico, né, chamado Bernardinus Ramazzini, ele escreveu um livro chamado O Tratado das Doenças dos Trabalhadores, De Morbis Artificum Diatriba.
E ele descrevia aqui, foi o primeiro cara aqui ocidental, né, a descrever doenças relacionadas ao trabalho. Então, uma delas, por exemplo, é a doença dos catedráticos, né, doença de esgotamento mental aí dos professores, né. Também ele descrevia a tendinite, né, a doença dos escribas, os escribas e notários. Descreveu também doença de artistas, doença de distúrbios da voz, da pessoa que vivia da voz, né, e ter que usar a voz, né. Então são várias doenças já no ano de 1700, né, que ele descreveu aqui. É considerado o pai da medicina do trabalho, o Ramazinho. E essa edição aqui foi feita pela Fundação Jorge Duprat, de Saúde e Segurança do Trabalho, né, Fundacentro, como comemorativa dos 300 anos da publicação. Então, o que gera uma doença ocupacional, uma doença relacionada ao trabalho, são os riscos ocupacionais, essas situações que podem aí desencadear, né, ao longo do tempo, uma doença ou, no momento súbito, né, o acidente. Então, claro, a gente consegue avaliar esses riscos ocupacionais usando aí instrumentos de mensuração, por exemplo, aqui o medidor de nível de pressão sonora, o termômetro, avaliador de estresse térmico, um luxímetro aqui, né, um fotômetro, nome técnico, né, um medidor aqui de luz. Aqui um detector de gases, né, de 4 gases, nesse caso aqui, o risco químico. E aqui em cima da minha cabeça, o medidor de radiação, né, radiação ionizante. E vários outros instrumentos que a gente usa na profissão, aí, na área de segurança do trabalho. Esses riscos, né, a gente aqui de maneira acadêmica, a gente separa ele em 5 grupos. Tá? Então tem os riscos físicos, químicos e biológicos. Né? Então risco físico seria aqueles relacionados a formas de energia, né? Riscos químicos aqui vermelho, biológico marrom, e o risco de acidente em azul, e o risco ergonômico, aquela questão do desconforto no trabalho, né? Em amarelo. Vamos estudar eles aqui em mais detalhes. Então, o risco físico vem da física, que é a ciência que estuda a energia, né? Então, são as energias perigosas, energias que podem nos adoecer. Por exemplo, o ruído, né? Uma energia mecânica aqui, é uma onda mecânica, né, de propagação nos gases e também nos sólidos e nos líquidos, né? Só não se propaga aqui no vácuo, né? Ele precisa de matéria para poder se propagar, né? E pode afetar a nossa saúde, né? Também o frio e o calor, né? As temperaturas extremas, as radiações, que podem ser ionizantes ou não ionizantes, e também as pressões anormais, as pressões que estão acima da pressão atmosférica ou abaixo da pressão atmosférica. Vamos ver cada um. Então, o ruído, ele é um som indesejável, né? Mesmo que eu deseje e goste desse som, se ele estiver acima de um certo patamar, ele vai ofender o meu funcionamento do meu aparelho auditivo. Tá? Então eu posso ter duas doenças aí, o trauma acústico, que a gente associa mais a um acidente acústico, né? E a perda auditiva induzida pelo ruído. Né? Além disso, né, o ruído pode causar alteração na pressão arterial, irritabilidade, dor de cabeça, impotência sexual por conta da questão hormonal que ele afeta, né? E tontura, o nosso órgão da audição, ele está ligado também no órgão da audição, a gente tem também o órgão do equilíbrio. Então a gente vai estar avaliando isso com instrumentos, né, a intensidade desse ruído e se ele satisfaz uma norma, se atinge ali uma que a gente chama de limite de tolerância. As doenças são essas, né, o trauma e a perda auditiva induzida pelo ruído. Né? Aqui está o funcionamento do nosso aparelho auditivo. A gente tem aqui uma onda de pressão que vai entrar pelo conduto auditivo externo, né, e vai bater no tímpano. O tímpano é tipo um couro de pandeiro, né? O tímpano vai vibrar e vai fazer vibrar os 3 menores ossos do corpo humano, que é aqui o martelo, a bigorna e o estribo. A gente chama de ouvido médio, esses 3 ossículos aí. E isso vai ampliar essa vibração, né? É um amplificador mecânico de vibração. E o estribo está conectado à cóclea, que na verdade é um caracol, que é cheio de líquido, e nesse caracol tem também a percepção do equilíbrio no nosso corpo.
Como é feito isso? Eu tenho um líquido, com o deslocamento desse líquido, com a vibração desse líquido, eu tenho cílios que vão perceber isso e vão converter isso em sinais elétricos para a gente entender como som ou como a alteração do nosso equilíbrio do nosso corpo. Esse ouvido médio, né, ele é ligado à nossa boca, para a gente poder ter um equilíbrio de pressão, para a gente não ter dor aqui no tímpano, né? É a trompa de Eustáquio. E dentro da cóclea a gente tem esses cílios. Vamos ver aqui, tem um filminho sobre isso. Do ouvido interno. No ouvido interno, um líquido estimula as terminações nervosas chamadas células ciliadas. As células ciliadas enviam impulsos elétricos através do nervo auditivo até ao cérebro. Então, qual seria o limite, né? Quanto que a gente aguenta de ruído, né? E esse nível de ruído tem que estar relacionado com o meu tempo de exposição. Essas microlesões, elas são ali cumulativas, tá? Então, esse limite aqui é para uma exposição diária. Tá? Então, se eu tenho 8 horas de trabalho exposto ao ruído, eu vou aguentar no máximo 85 decibéis. Se eu tenho um tempo menor, eu aguento um pouco mais. Tá? Isso é calculado para eu trabalhar 35 anos durante esse tempo diário aqui e me aposentar sem ter perda auditiva. Tá? Então, em função do nível de ruído, eu posso ter um menor tempo de exposição. É uma das maneiras de controlar o risco, né, de eu diminuir o tempo de exposição. Alguns de vocês já devem ter ido aí num ambiente bem ruidoso, né, numa boate, né, num forró, né, e não ficaram surdos por conta disso, né, porque o tempo de exposição é muito pequeno, né. Ok, para aferir, né, se eu estou tendo uma tendência a ter perda auditiva, a gente faz um exame chamado audiometria, vou para uma câmara, a prova de som, e o fonoaudiólogo vai lá nos emitir sons conhecidos e a gente vai dar uma resposta aqui, ouvir na orelha direita, ouvir na orelha esquerda, né? Ele vai mudando as frequências desse som e conferindo a minha saúde auditiva. Outro problema, né, é o que a gente chama de sobrecarga térmica, né? As temperaturas extremas, então tanto para o frio quanto para o calor eu tenho problema. No frio a doença é a hipotermia e no calor a hipertermia. Tá? O meu corpo ele tem que trabalhar a 37 graus Celsius, a parte interna do meu corpo. Né? Se ele sair dessa temperatura já começa a ter problemas. Tá? Então é possível, por exemplo, eu estar aqui num ambiente que está a 40 graus Celsius e meu corpo se manter a 37 graus Celsius. Né? A gente tem mecanismos de equilíbrio da temperatura. E a gente vai avaliar isso com um medidor aqui de estresse térmico. Né? São 3 termômetros, um de globo, um seco e um úmido. E esse termômetro usa aqui, simula o funcionamento do corpo humano. Então a temperatura do corpo humano é 37, né? E a gente tem uma faixa limite aqui, 37,2 e 36,1, essa é uma faixa de normalidade, né? Se a gente sai um pouco, por exemplo, 42 graus já estou com uma enfermidade, 32 graus já estou também com uma enfermidade, né? Hipotermia para 32 e hipertermia para 42. Tá? O nosso corpo compensa isso através da evaporação, através da sudorese, né? Do tremor, quando eu estou com frio, ter que gerar aqui. E claro que eu preciso gastar energia para isso, né? O meu organismo vai queimar suas moléculas ali de energia para manter essa temperatura do corpo a 37. Tá? Então eu tenho que ter uma temperatura externa e a gente tem limites de tolerância também para a temperatura, tanto para o calor quanto para o frio. E algumas situações vão exigir um equipamento de proteção individual, por exemplo, lá numa câmara fria, né, onde eu vou ter ali 20 graus negativos Celsius, né, vou precisar de uma vestimenta, né. E uma das coisas que complica um pouco o calor no caso do calor, né, se a sua vestimenta é muito impermeável, você não consegue evaporar. Então dá aquela sensação térmica de desconforto, né. Então, de preferência, a gente usa aí roupas de algodão que eu possa
ter a sudorese na roupa e essa evaporação desse suor, né, vai baixar a minha temperatura. Outro risco físico aqui, né? Então a gente já viu aí o ruído, o calor e o frio, né? São as radiações. As radiações são ondas eletromagnéticas, né? Então elas podem ser não ionizantes, por exemplo, aqui o ultravioleta, as micro-ondas, os campos elétricos, né? Que podem ser perigosos também, por exemplo, o ultravioleta pode causar catarata, pode causar queimadura, câncer de pele. As micro-ondas fazem a nossa água entrar em ebulição, no caso do nosso corpo, né? Basicamente mais de 80% de água no nosso corpo, né? E os campos elétricos também podem causar aquecimento no nosso corpo. Tá? Distúrbios do sono, ainda se está pesquisando muito esses campos elétricos, né? As doenças que ele pode causar. E as radiações ionizantes são aquelas que podem desequilibrar a matéria, né? Então, por exemplo, o raio-x, os raios gama, né? Aqui da mamografia, né? E os radioisótopos são substâncias radioativas, que emitem raios também. E a gente vai estar avaliando isso com um medidor de radiação ionizante, né? E a não ionizante, a gente tem também medidores de campos magnéticos, medidores de ultravioleta. Esse aqui é o medidor da luz visível, que é uma radiação também não ionizante. Então, essa cena aqui eu vi muitas vezes, né? O sol nascer, eu estando dentro d'água pescando com meu pai, né? E eu sempre ficava admirado porque o sol nasce vermelho, fica amarelo e depois fica branco, né? Então, o que explica esse fenômeno? No fim da tarde ele vai ficando amarelo de novo, avermelhado e aí se põe, né? Então, assim, será que é o sol que muda de cor mesmo, né? Não, né? É o filtro da nossa atmosfera. Imagina que esse desenho exagerado, né? Que o Pequeno Príncipe no seu planeta, e essa aqui seria a atmosfera, né? Então, quando o sol nasce, lá no leste, né? Ele tem que atravessar esse comprimento de atmosfera aqui para eu conseguir ver ele. E ao meio-dia, o comprimento de atmosfera pelo ângulo vai ser bem menor, né? Por isso que o sol do meio-dia queima mais, né? Tá? Porque eu tenho uma proteção menor da atmosfera. E entre as 10 da manhã e as 14 horas é esse período onde eu tenho um ângulo que me favorece ter uma camada de atmosfera mais fina para estar me protegendo, né? Essa atmosfera não é assim tão grande, ela tem só 11 km de altura, tá? Em relação ao corpo humano, que está tudo desproporcional, né? Inclusive o planeta, né? Então imagine aqui uma bola de basquete que tem mais ou menos a proporção. Essas pequenas rugosidades da bola de basquete ali simbolizam a nossa atmosfera. Tá? Eu consigo gerar também radiações não ionizantes e também as ionizantes, né, de maneira artificial. Aqui eu estou tratando aqui com o ultravioleta, né, que a gente chama de radiação fria, e o infravermelho, que é o calor, a radiação quente. E no meio desse espectro eu tenho também a luz visível, por isso que meu filtro lá visual, além de filtrar o ultravioleta, ele tem que também filtrar o infravermelho e também a luz visível, né? A radiação ionizante, então, que a gente também chama de radioatividade, né? É essa energia que vai se propagar a partir do desequilíbrio do átomo. Tá? Então, quando eu tenho um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas, o átomo, para se equilibrar novamente, ele emite radiações eletromagnéticas aqui que a gente considera ionizantes. Elas conseguem afetar a estabilidade química da matéria, né? E isso é a base da bomba atômica, né? Então tem ali uma reação inicial que vai desencadear uma grande reação em cadeia e libera uma grande energia, né? As exposições comuns aqui da radiação ionizante que a gente tem na nossa vida, né, são aqui o raio-x odontológico, né, 50 milionésimos de sievert, 5 microsieverts, né, um raio-x de braço, né, 1 microsievert, 5 microsieverts, desculpa lá, o raio-x odontológico. Aqui um raio-x de tórax, ó, já 20 microsievert. Uma mamografia, que é raio gama, né, 400 microsieverts. Tomografia computadorizada, aqui já entrou na casa do milésimo, 7 milésimos de sievert. Tá? Nossa dose permitida para 1 ano
é 20 milisievert, né? Eu não posso tomar essa dose toda no mês, né? Tem que distribuir ao longo dos meses, né? Então não seria bom você tomar aí 3 radiotomografias por um ano, né? A não ser que o ganho disso seja muito maior do que a perda, né? Você está no risco de morte e foi necessário fazer essa tomografia, né? E aí se admite a exposição. Claro que isso tem que ter um controle médico, né? Viver em um edifício, ó, já também a gente tem 50 microsievert, milionésimos de sievert por ano. Da onde vem essa radiação? Do granito, tá? O concreto tem granito e o granito emite radiação. Ai meu Deus, e agora eu vou morrer? Não, nosso organismo aguenta uma certa quantidade de radiação. Tá? Comer uma banana já me dá uma radiação, 0,1 milionésimos de sievert. Como é que uma banana tem radiação? A banana, como os outros vegetais, ela captura o carbono 14, o isótopo do carbono que tem na nossa atmosfera, no monóxido de carbono, né? E é por isso que dá para a gente fazer a datação de carbono. Se eu pegar um animal que morreu, eu consigo ver a radiação que tem nele, e aí eu sei quando ele morreu, né? Quantos milhões de mil anos ali, milhares de anos ele perdeu a vida, porque quando ele perdeu a vida ele para de absorver o carbono 14 pela respiração. Aqui o equipamento de raio-x clínico, né? A gente põe embaixo do paciente um console com um filme fotográfico ou um filme sensível à radiação ionizante, que pode ser digital, né? E depois a gente consegue transformar isso numa imagem, que a gente chama de radiografia. Esse dosímetro de filme aqui em cima da minha cabeça é um equipamento de monitoramento do profissional. Então isso vai na lapela do funcionário, né, que está operando ali com raio-x, e todo mês a gente faz uma análise desse dosímetro para ver se ele recebeu a dose acima do limite de tolerância. Esse é o raio-x das mãozinhas da minha filha, né? Então, por que eu fiz isso, né? Submeti a minha filha a uma radiação, né? Porque o ganho desse ensaio, né? Desse exame, foi bem maior do que a perda, né? Da radiação, de ter tomado a radiação, né? Nesse caso, a gente estava estudando aqui se esses ossinhos aqui, esses ossinhos do punho, já estão aderidos, né? Esse é o sinal que a criança parou de crescer, né? E aqui ainda não está, né? Nessa época a gente estava investigando isso, né? Outro risco físico aqui é a pressão hiperbárica, a pressão acima da pressão atmosférica. Então veja, para eu conseguir uma pressão de 1 atmosfera, eu preciso de 11 km de ar, acima da minha cabeça, 11 km. Mas se eu tiver um fluido mais pesado do que o ar, não precisa de tanta camada acima da minha cabeça para dar a pressão. No caso da água, a cada 10 metros de água eu tenho mais 1 atmosfera de pressão. A pressão aqui da superfície, mais 1 a cada 10 metros. Então isso preocupa aqui para a gente o trabalho de mergulho. Esse cara aqui que está aqui sou eu, né? 2 doenças aqui no mergulho, tá? Pra gente, a narcose e a embolia. Então, o que seria isso, né? Como essa doença é provocada? Quando você está aqui na pressão atmosférica, você está respirando, botando para dentro e para fora aqui a atmosfera, está entrando, claro, nitrogênio e oxigênio. O que interessa para o nosso corpo é o oxigênio. Então, entra o oxigênio, sai CO2, né? A função da respiração, né? Agora, quando eu estou numa pressão maior do que a atmosférica, o nitrogênio da atmosfera ele não sai todo. Uma boa parte vai ficando no nosso sangue. Vai se diluindo em todas as nossas artérias, em todos os capilares, em todos os nossos tecidos, né? Se o tecido é vivo, ele tem circulação de sangue, ele precisa de nutrientes, ele precisa de oxigênio, né? E precisa também retirar as toxinas do metabolismo, né? O que ocorre é que o nitrogênio vai se diluindo no meu sangue e isso vai me dando um envenenamento, que a gente chama de narcose, também conhecida como embriaguez de profundidade. E isso pode me dar até uma parada cardíaca, pode me dar uma sensação de embriaguez, a gente tira a máscara, começa a respirar água, vê elefante cor-de-rosa no fundo do mar e já posso morrer lá embaixo, né? Na volta eu vou ter outro problema, se eu voltar muito rápido, como a pressão vai diminuindo, a pressão atmosférica vai diminuindo à medida que eu vou subindo, o nitrogênio começa a voltar a ser gás. E se isso acontecer dentro do meu sangue, eu tenho aqui um problema que vai entupir os meus capilares, né? Vai obstruir
a circulação do meu sangue, né? Se não circular sangue, não tem oxigênio, minhas células começam a morrer. Não tem oxigênio, nem nutrientes, né? Então esse fenômeno a gente chama de embolia. Para decorar, né? Na descida você lembra de narcótico, de veneno, narcotráfico, né? E na subida você lembra de bolha, né? Embolia. Então veja, à medida que eu vou descendo, né, o nitrogênio que tem no meu ar respirável vai se diluindo no meu sangue. Imagine que essa água aí seja o seu sangue. E aí quando você volta para a superfície, a pressão vai diminuindo, claro, né? E aí o gás volta a ser gás, ó, no interior do seu sangue. E essas bolhas vão acabar obstruindo a minha circulação. Isso é um problema sério aqui, chamado embolia, né? Ou doença descompressiva também. Para resolver esse problema, a gente usa a técnica da descompressão. Então, em função da profundidade que eu mergulhei e o tempo de fundo, né, que esse tempo de fundo conta desde a hora que eu entrei na água, eu vou ter que ter uma velocidade de subida, né? A velocidade entre os meus estágios de subida nunca pode ser mais rápida do que a subida das minhas bolhas. Tá? A gente controla a nossa subida para a gente subir mais lentamente do que as bolhas que a gente vai expelindo aqui. Tá? Então, como seria isso? Aqui para um mergulho de 12 metros, ó, essa é a tabela de descompressão. Imagine ali em Santa Catarina, na Ilha do Arvoredo, né? Mergulhei lá para ver o badejo, né? O peixinho branco, né? O badejo branco. Então, 40 pés, né? 12 metros. Então, normalmente, né, o cilindro dá autonomia para a gente de meia hora de mergulho. Então, veja só, se eu passei meia hora, 30 minutos, né, eu estou muito menos de 200 minutos, que é aquela primeira linha, né? Então, eu não preciso fazer nenhuma parada, eu só tenho que ter uma velocidade de subida que seja maior do que 40 segundos. Isso é o suficiente para o nitrogênio que está no meu sangue e voltando a ser gás no meu pulmão, e não no sangue. Se eu passei muito tempo, por exemplo, se eu sou um mergulhador de 12 metros aí de um garimpo, por exemplo, e eu estou recebendo ar mandado por um compressor lá da superfície, eu passo mais tempo, por exemplo, se eu passei 300 minutos aqui, ó, 5 horas, né, embaixo da água, né, então eu teria que voltar, deixa eu desligar aqui minha câmera, então 300 minutos, a gente chega àquela linha ali, ó, eu tenho que subir, e quando eu chegar em 3 metros de profundidade, eu vou ter que parar lá 19 minutos, para depois vir para a superfície, né? Então eu faço essa parada. E dependendo da profundidade, eu tenho que fazer outros estágios de paradas em outras profundidades, como é esse caso aqui, do mergulho de 45 metros, lá de Fernando de Noronha, por exemplo. Alguns pontos lá de Fernando de Noronha, né? Tá, então, vou estar vendo aqui, eu vou ter que na subida, 45 metros, né, por 30 minutos de tempo de fundo. Esse tempo já conta não na hora que eu cheguei no fundo, mas conta da hora que eu entrei na água, né? Então eu vou ter que subir, na subida eu vou subindo na velocidade das minhas bolinhas, né? Quando chego lá, olho no meu profundímetro, ó, cheguei a 6 metros de profundidade, eu vou parar 8 minutos naqueles 6 metros. Aí eu olho no meu outro relógio aqui, no meu outro braço tem outro relógio, cronômetro de 6 minutos, né? Existem computadores de mergulho, né, que já é um relógio integrado com profundímetro, né? E depois eu subo até 3 metros e paro mais 24 minutos. É claro que esse tipo de mergulho não dá para fazer com um cilindro que só me dá 30 minutos de autonomia, né? Então eu tenho que usar um ar mandado ou um cilindro duplo que me dê 1 hora, né? Tem que sempre ter um ar de reserva. Tá? Então a técnica da descompressão. Se errar, morre. Tá? Outra coisa, para ser mergulhador não é qualquer pessoa que pode ser, eu tenho que ter uma condição física, tem que ter treinamento, tem que ser muito disciplinado, né? E ter uma equipe de apoio, porque senão morre. É fácil, né? A pessoa não se cria nessa profissão se não for bom profissional. Pronto, outra questão aqui dos riscos ocupacionais, agora que a gente já falou dos físicos, né? Vamos para a química, né? Para o risco químico. Química é a ciência da matéria. Tá? Então, para a gente aqui, esses riscos são associados, claro, àquelas substâncias nocivas, né? Para o ser humano, claro, né? Então, essas substâncias podem ser na forma líquida, né? Particulada, sólida, particulada, né? Ou gasosa.
Tá? E a preocupação maior com o nosso ambiente de trabalho, claro que as substâncias líquidas e em partículas também preocupam, mas o que preocupa mais é a questão respiratória, né? O que está disperso no ar. Tá? No caso de um líquido, claro, se eu passar na minha pele também vou ter problema, né? E eu consigo pulverizar um líquido no ar também, o que a gente chama de névoa. Tá? Então, como é que eu vou absorver aqui um produto químico, né? Uma substância química? A principal via é respiratória. Tá? E tem vários produtos que não tem cheiro, a gente não consegue identificar que o ar está contaminado, né? Caindo no meu pulmão, gente, em 1 minuto, se ele for solúvel no sangue, né, em 1 minuto ele dá a volta no meu corpo. Então, nosso sangue é recirculável, né? E aí, dependendo da substância, ela tem uma predileção por algum tecido, né? Pode ferrar o meu fígado, pode ferrar os meus rins, pode ferrar o meu pâncreas e pode ter alguns efeitos adversos também, como, por exemplo, ser depressivo do sistema nervoso central, ser asfixiante químico, né? Pode ser um asfixiante físico também, que expulsa o oxigênio do ar. Pode ser simplesmente irritante, como são os ácidos, né? Normalmente aí os vapores orgânicos eles são depressivos do sistema nervoso central, vapor de gasolina, vapor de éter, né? Também pela nossa pele ou através dela, por um ferimento, né? E os olhos e as mucosas absorvem mais do que a pele. Também tem que ter essa preocupação, né? A via digestiva, de eu ingerir um veneno, né? Ingerir ali um produto tóxico. E parenteral é de mãe para feto, que a mãe respira vai passar na corrente sanguínea do seu filhinho. Bom, vamos ver esse filme então do sistema respiratório para a gente entender melhor. Então a gente puxa o ar, né? Nosso diafragma aqui que está abaixo do meu pulmão, né? Vai puxar para o pulmão poder puxar o ar, né? O ar circula dentro do nosso pulmão, vai até o nível dos alvéolos pulmonares, que é onde tem a troca, né? Com o sangue. Então esse ar está entrando aqui. E nas paredes da minha traqueia, do meu pulmão também, eu tenho ali um muco, né, que vai reter partículas e vai trazê-las de volta, através de movimentos ciliares, vai trazer para volta, para a boca, né, para a gente poder ou deglutir ou tossir, cuspir fora esses contaminantes, né? Está aqui o movimento ciliar. O problema é que tem partículas que são tão pequenininhas que elas não conseguem ser capturadas e elas podem dar uma lesão lá no meu alvéolo, né? E aí eu perco essa capacidade de troca do meu pulmão, de oxigenação do meu sangue, né? Então aqui é a coisa da tosse, né? Outra coisa preocupante, né, é a questão da substância ser também solúvel no sangue e vai me prejudicar outro tecido, além do meu pulmão, né? Complicar o meu pulmão já é um problema bem sério, né? É o caso da sílica, né, que acaba dando o pulmão de pedra, né? O amianto também, né? Mas outras substâncias elas vão para a minha corrente sanguínea. E algumas não precisam chegar no pulmão, elas são absorvidas pelo meu trato respiratório mesmo, pelas mucosas, né? Algumas drogas têm esse efeito, né? Não precisa chegar até o pulmão para me contaminar, né? As partículas menores do que 10 microns, 10 milésimos de milímetro, elas conseguem chegar no pulmão. Tá? E aí essa preocupação dos contaminantes atmosféricos, né? Esses agentes químicos que estão em suspensão no ar. A gente tem um limite de tolerância conhecido, né, por ensaios de laboratório, né, o quanto que eu posso respirar e em função quanto que eu posso respirar estando 8 horas por dia naquele ambiente de trabalho. Tá? Então essa tabela aqui vai nos dar isso, qual é o limite, a concentração limite para eu poder passar 8 horas por dia sem proteção respiratória e trabalhar ali 35 anos e me aposentar sem ficar doente. Né? Vejam que aqui tem umas substâncias, ó, por exemplo, o ácido clorídrico, ó, que o limite de tolerância é bem pequenininho, ó, 4 ppm, né, 4 partículas por milhão, 4 partes por milhão. Outras, como a acetona, que é muito conhecida, aí, que é o solvente que se usa em esmalte de unha, é 780. Ó. Então a acetona é menos tóxica do que o ácido clorídrico. Né? Ela tem um limite maior, a gente tolera mais. Né? Quando chega na metade desse limite, a gente já tem que tomar providências de controle. Tá? Usar lá um respirador, usar um sistema de ventilação, diminuir o tempo de exposição. Tá? E uma boa medida de controle é substituir o produto por outro
que não seja tóxico, né? Se isso for possível. Para conhecer o meu produto, a gente usa uma ficha padronizada chamada FISPIC, Ficha de Segurança de Produtos Químicos, né? Essa norma aí da Associação Brasileira das Normas Técnicas, a 14.725, ela estipula como é essa ficha. Então, todo fabricante e importador aqui no Brasil tem que publicar essa ficha que tem as questões de os perigos, né? A saúde aí para o trabalhador, né? Ó, aqui tem tá meio ruim de ler aí na tela, mas é do ácido sulfúrico. Então diz a concentração permitida, se é absorvido pela pele, se é inflamável, se é muito reativo. Então é bom eu conhecer aqui os produtos que eu trabalho, né? E uma das proteções, né? A proteção principal sempre é a substituição do produto por um menos tóxico ou a ventilação, né? Do ambiente, né? E quando não é possível isso, a gente vai usar um respirador. Esse respirador aqui é o respirador semifacial descartável. Ele vai ser útil para a gente até 10 vezes o limite de tolerância. Tá? Então esse aqui filtra para vapor orgânico, esse aqui filtra agente biológico, né? A famosa máscara N95, né? Esse último particulado. Tá? Essa peça que a gente tem ali parece que é o filtro, né? Mas isso ali é uma válvula de exalação, tá? O filtro é a própria máscara, o próprio respirador, por isso se chama PFF, né? Peça facial filtrante. E eu tenho os respiradores semifaciais, nariz e boca, né? Com filtro que dão manutenção. Então a gente tira o filtro, aqui tem um modelinho de filtro. Claro, dependendo da substância, eu vou ter um filtro específico. Tá? Quanto dura um filtro desse? Aí eu tenho que analisar a concentração da substância, o esforço físico que o funcionário faz, a umidade do ar. Então eu entro ali num software e eu vou saber quantas horas esse filtro aguenta e deve ser substituído, né? Pronto, outro agente, né, ambiental aqui, a gente já viu os físicos e os químicos, vamos ver agora os agentes biológicos, né, os riscos biológicos. Então, o risco biológico vem de micro-organismo patogênico, né? O micro-organismo é um organismo que não é visto a olho nu. Então temos alguns aqui, os fungos, os vírus, as bactérias, protozoários, parasitas, os príons, que são moléculas de proteína, né? As toxinas, né? E também as culturas de células, isso é definido na norma número 32, né? Da legislação trabalhista. Algumas definições, o patógeno seria esse micro-organismo capaz de gerar uma doença no humano. O hospedeiro é aquele ser vivo que consegue conviver com o patógeno tempo suficiente para poder propagar a doença. O reservatório é aquele local morto, né, onde eu posso ter o patógeno, por exemplo, um esgoto, uma casa de lixo, né, um cadáver. E o vetor é aquele agente que vai transportar o patógeno do hospedeiro do reservatório até a vítima. Então o vetor pode ser biológico ou mecânico, né? Por exemplo, uma seringa contaminada seria um vetor mecânico, que a gente chama também de fomite. E uma mosca também seria um vetor mecânico, ela posa lá no material em decomposição e depois posa no seu prato de comida, né? E o que seria então um vetor biológico? O vetor biológico é aquele agente, né, onde o micro-organismo se transforma dentro dele. Isso a gente chama de vetor biológico. O caso aí de uma fase do verme do porco, por exemplo, que o verme consegue se transformar dentro do porco e depois a gente ali come a carne do porco, já não verme nenhuma outra fase que ele vai me fazer provocar a doença. Virulência é a capacidade de persistência e propagação. Tá? Por exemplo, o sarampo é muito mais virulento do que a gripe. Tá? A propagação do sarampo é mais fácil porque o agente ali, o patógeno, ele aguenta mais tempo fora do corpo humano e precisa uma quantidade menor desse agente para contaminar a vítima. Tá? Então, assim, por exemplo, a gripe já é mais virulenta do que, por exemplo, uma verminose. Tá? Esse não é conceito, não é só para vírus, né? São para os micro-organismos de maneira geral. Certo? Não tem a ver com a gravidade da doença, tem a ver com a facilidade de persistência no ambiente e propagação do micro-organismo.
Tá? Carga viral é a quantidade do material necessária para me infectar. Tá? Então a gente costuma dizer que quanto menor for a carga viral, maior é a virulência. Tá? É sinal de que o agente precisa de uma quantidade muito menor para poder iniciar a doença na outra vítima. O antibiótico é um agente químico, né, que a gente vai ingerir e ele vai criar um ambiente hostil para o micro-organismo. E a vacina vem de vaca, né, de vaccinia, ela vai preparar o meu corpo para uma reação rápida, né, assim que eu for infectado por a doença pelo agente verdadeiro, né? Então, normalmente a gente usa um vírus enfraquecido, uma partícula viral, uma fração do DNA do vírus, né? Mas a primeira vacina era feita com vírus vivo, né? Se observou que quem tinha a varíola da vaca, né, bovina, não morria, né? E também não tinha mais nenhum outro tipo de varíola. Então se inventou um processo chamado variolação, você contaminava a criança lá com o vírus da vaca, e a pessoa tinha uma doença e desenvolvia imunidade, né, para a doença humana, que matava com certeza, né? A varíola humana é muito mais letal do que a varíola bovina, né? Mas hoje em dia não se usa assim o vírus vivo, a gente usa o vírus atenuado, ou um fragmento de DNA, ou até uma partícula artificial, para tentar estimular o meu corpo a criar aquela matriz daquele anticorpo para aquele patógeno. Esse aqui é o Alexander Fleming, né? Ele descobriu aqui a penicilina, né? Ele estava cultivando bactérias para uma pesquisa e viu que um fungo atacou ali a placa de Petri dele e as bactérias morreram, né? Então ele acabou estudando melhor ali e viu que uma toxina que o fungo produzia matava as bactérias. E esse fungo se chamava penicilino. E aí ele deu o nome da substância de penicilina, que foi o primeiro antibiótico, né? E até hoje se usa bastante ainda aí a penicilina, né? Foi um grande avanço aí para a ciência. Para controlar aqui os riscos ambientais e evitar as doenças do trabalho, né, a gente tem algumas ferramentas. Uma delas é ter uma instalação de trabalho correta, né? Na nossa casa, nosso trabalho, pensar também na nossa casa, né? Quando a gente fala em qualidade de vida, não está falando somente no trabalho, né? Corretos equipamentos de trabalho também, né? Então, a capacitação das pessoas envolvidas, né, a questão de higiene, do uso do material de segurança, dos procedimentos de trabalho, né, do isolamento dos riscos. Né. Claro, ter procedimentos bem projetados, procedimentos seguros aí de trabalho, para que eu não vá adoecer o meu trabalhador. O uso do equipamento de proteção individual, né, em último caso, né, ou o uso do equipamento de proteção coletiva, que é sempre preferível ao individual, né. Então, por exemplo, um abafador de ruído, uma blindagem de radiação, um sistema de ventilação para melhorar aqui o ambiente biológico ou químico, né? Equipamento de proteção coletiva. Né? Existem situações que eu não consigo isolar o risco, né? Então eu vou ter que tentar isolar o trabalhador. É o caso do uso do EPI. Imagine um mergulhador, né? Eu não tenho como tirar aquela pressão de cima do trabalhador, né? Então eu vou ter que mexer no processo de trabalho, no tempo de mergulho, né? E usar equipamentos e procedimentos especiais, né? Mas sempre a busca da gente é eliminar o risco na sua fonte. A vacina, né? Imunização, também vestimentas de trabalho, vestimentas adequadas. Então, o projeto do trabalho começa pelo ambiente físico, né? Aqui eu botei um ambiente residencial, porque na nossa casa a gente também tem que ter alguns cuidados, por exemplo, com a carga solar, com a ventilação, com a higiene, né? Então esses ambientes têm que ser projetados para a função que vai ser feita, que vai ser desenvolvida ali naquele local. A sinalização também nos ajuda, né? Aqui o sistema de ventilação, isso é uma capela química, né? Você vai trabalhar com os produtos concentrados aqui dentro e ela vai criar uma baixa pressão para poder sugar essa atmosfera perigosa e lançar ela para um lugar seguro. Esse é um amortecedor de vibração, vibração gera ruído, né? Então se usa aqui também nas bases das máquinas para poder atenuar a vibração e o ruído. Aqui um atenuador de ruído, né? Uma espuma acústica. Muita gente acha que casca de ovo atenua ruído, né?
casca de ovo, não, caixa de ovo, né? Caixa de ovo é uma coisa excelente para transportar ovos, né? Mas por que a gente acha que é a mesma coisa? Por causa do formato, né? Mas o material acústico tem esse formato para ele ter uma superfície maior na mesma área de parede, né? E isso aí facilita, né? A porosidade ali vai facilitar absorver a energia acústica. A caixa de ovo é feita de isopor ou de papelão, então não tem essa propriedade. E no caso do ruído aqui se usa também o abafador de ruído, aqui o EPI, né? O equipamento de proteção individual. E é importante, um processo de educação, de sinalização, a gente fazer o mapa de risco, né? O mapa de risco é uma planta que eu vou sinalizar com bolinhas coloridas aqui, círculos coloridos. Quanto maior o círculo, maior o risco, né? E nessas cores padrão aí, o verde para risco físico, o vermelho para risco químico, o marrom para biológico, o amarelo para o ergonômico, que é o desconforto, e o azul para acidentes. E aí eu vou traçar na planta do ambiente de trabalho quais riscos existem ali para o funcionário poder olhar na parede e ver, olha, aqui tem risco químico e tem uma bolinha vermelha. Esse número que aparece dentro da bolinha é a quantidade de pessoas expostas àquele risco. Tá? E aí eu tenho que ter uma legenda, claro, dizendo, ó, aquela bolinha lá que tem o número 34, azul, é um risco de acidente, né? Um risco de acidente médio. Mas eu tenho um risco de acidente aqui naquela bolinha que tem o número 6, mas já é um risco de acidente bem menor, né? Um risco de acidente pequeno. Então eu tenho aqui um mapeamento. Não é como uma placa de sinalização, a pessoa tem que ser treinada para entender isso, né? E aí ela fazer parte da promoção da sua própria saúde, né? Se conscientizar de usar os equipamentos, os procedimentos de trabalho corretos para estar se protegendo. E claro, quem é que vai identificar esse risco não é simplesmente o próprio trabalhador, porque ele não tem formação para isso, né? Às vezes ele pensa que está seguro, né? Então tem que ter aqui um profissional que vai fazer o que a gente chama de análise de risco, né? A gente vê antecipar esse risco, que seria trabalhar na fase de projeto de um novo equipamento, de um novo setor de uma empresa, né? Ou da nossa casa, um novo material que eu vou adquirir, né? Para já adquirir esse material sem risco, né? Então, antecipação a gente lembra logo de projeto. Para os riscos que eu já tenho na empresa, eu tenho que primeiro fazer o reconhecimento, identificar esses riscos, aonde é que eu tenho ruído, aonde que eu tenho calor, aonde que eu tenho radiações, ou risco químico ou biológico, né? Então, esse é o reconhecimento. Reconhecido o risco, eu vou avaliar qual é o nível desse ruído, qual é a concentração desse contaminante químico. E aí eu vou ver se preciso fazer um controle desse risco. Se ele tiver um nível aceitável, não preciso fazer controle. Se não tiver, eu vou ter que implantar medidas de controle, que são as várias que a gente já viu aqui nos slides anteriores. Ok? Nesse momento, então, encerro aqui a aula 2 e dá o recado para vocês que para a qualidade de vida a gente precisa estar estudando, né? Uma boa parte da nossa vida é o nosso trabalho e o nosso trabalho reflete na nossa vida fora do trabalho. Assim como a nossa vida fora do trabalho afeta também o nosso desempenho no trabalho, né? Então, um trabalho ser seguro, né, não me adoecer, também vai melhorar muito a minha qualidade de vida, porque essa doença eu levo para casa, né? Não é contagiosa, né? Às vezes pode ser, no caso aí do risco biológico, né? Mas é um problema de saúde, né? Cuidar do trabalhador é uma questão econômica também, estratégica, né? O trabalhador é um recurso caro, além de ter essa questão da vida humana, né? É um recurso caro para a empresa e o trabalhador saudável ele produz muito mais, ele desperdiça menos, né? Ele também vai motivar os colegas a trabalharem de maneira correta e seguir lá os regulamentos da empresa, seguir o objetivo daquela empresa, né? Então investir em segurança do trabalho não é uma caridade, não, é uma questão econômica mesmo, não é um gasto, é um investimento. E, claro, vai refletir na qualidade de vida, né? Ok, muito obrigado.